Olá, meus queridos, professor Orlando Castro, para a nossa terceira aula de atualidades, continuando a falar de Amazônia. E hoje nós vamos falar dos primeiros grandes projetos. Mas antes disso, gostaria de fazer um convite para você que ainda não conhece o Potencial Concurso, visitar as unidades da Almirante Barroso e da Cidade Nova. Descrição aqui embaixo da aula para você aí conhecer como chegar lá. Bem, também gostaria de falar para você que ainda não é inscrito, se inscrever no nosso canal. Bem, então hoje nós vamos falar dos primeiros grandes projetos. Acompanha comigo aqui. Os grandes projetos se instalam na Amazônia a partir das décadas de 50 e 60, na lógica governamental da ditadura militar de integrar para não entregar. Facilitados pela construção das estradas e pela disponibilidade de terra, uma intensa onda migratória, em especial de nordestinos e sulistas, ocorreu na região. Esse processo de ocupação de forma acelerada e desarticulada com a realidade social e ambiental local gerou uma série de enclaves na Amazônia. Então, é importante você compreender que os grandes projetos eles surgem a partir, em especial aí dos anos 50 e 60, no novo padrão de organização, estrada, terra firme e subsolo, assunto que nós falamos na aula passada. Se você ainda não assistiu, depois dessa aula assiste lá essa aula anterior que fala do padrão estrada, terra firme e subsolo. Então, essa nova frente de ocupação foi facilitada aí pelas estradas, pelos grandes projetos que atraíram para a região, principalmente sulistas e nordestinos. E aí uma série de impactos socioambientais vão surgir na Amazônia, como conflitos agrários e aí impactos ambientais, destacando principalmente o desmatamento. Acompanha comigo aqui. Definição de grandes projetos. São grandes projetos aqueles que possuem uma escala gigante de construção, mobilização de capitais e mão de obra. Tem um caráter de enclave, implantando-se em áreas isoladas e separadas do meio social que o abriga. Possui forte integração ao sistema produtivo em escala planetária, fornecendo aí matéria-prima principalmente. São encontrados núcleos urbanos espontâneos ao redor das vilas, chamadas company towns, construídas aí para abrigar os trabalhadores diretamente ligados aí a esses empreendimentos. Projetos patrocinados pelo Estado, com investimentos superiores a $1 bilhão. Então, podemos perceber aí que os grandes projetos são grandes empreendimentos que estão ligados aí a uma série de características, dentre elas aí a grande mobilização de mão de obra, a grande área ocupada, a grande transformação na paisagem da região, que muitos aí inicialmente vão ter cidades planejadas, chamadas company towns, as chamadas cidades da companhia ou simplesmente cidades-empresas. Acompanha mais comigo aqui. No gráfico podemos perceber uma das mudanças que vão ocorrer na Amazônia a partir da abertura das rodovias e dos grandes projetos, o crescimento populacional. Então aí você percebe que a partir dos anos 50 e 60 há um crescimento significativo da população da região, morando principalmente em vilas, em núcleos espontâneos, que mais tarde aí vão dar origem a novas cidades. Então você vai ter uma onda aí de emancipação de muitos núcleos urbanos que vão dar origem a municípios. Nesse outro mapa, podemos perceber a Amazônia Legal e os projetos agropecuários. Então, você consegue perceber nele que vários projetos vão se inserir principalmente na porção meridional e oriental, aí no leste, aí no Pará, no Maranhão e no Mato Grosso, também concentrados em Manaus. Então, você vai ter um grande crescimento econômico e uma grande quantidade de projetos sendo instalados na região e, consequentemente, impactos socioambientais surgirão. Os primeiros grandes projetos, década de 50 e 60, destacamos aqui primeiramente o projeto Manganês, também conhecido como projeto ICOME, Indústria de Comércio e Mineração, uma empresa ligada ao grupo British Steel. Localização Serra do Navio, no Amapá, período de 1953 a 2003. Algumas características: o manganês é usado para a melhoria do aço na indústria siderúrgica, na preparação de ligas metálicas e na fabricação de pilhas. Coordenado pela ICOME, a Indústria de Comércio de Minérios,
contrato de exploração por 50 anos, concentrando minério de alto teor, obras de infraestrutura como a Vila Amazonas, Porto de Santana, Ferrovia do Amapá e também aí a Companital Serra do Navio. Produção destinavam aí para os Estados Unidos, Inglaterra, Japão e Romênia e apenas 30% para o mercado interno. A jazida de manganês praticamente se esgotou em 2003. Degradação socioambiental da área, desmatamento, erosão de solos, poluição por resíduos, desemprego, etc. Bem, como podemos perceber, os grandes projetos se instalam a partir dos anos 50, 60, e o primeiro deles foi o projeto aí manganês da Serra do Navio. E é um dos projetos que deixou um legado de destruição e abandono. Projeto marcado aí por um saque dos recursos naturais, e depois que isso acaba, você tem aí um rastro de abandono e destruição. É importante você perceber que as empresas estrangeiras que vieram para cá, e no caso a Icome, né, ligada ao grupo Bit Steel, a promover um saque do recurso natural e não estava preocupado com o meio ambiente nem com a sociedade. Então já é aí uma amostra do que esses projetos vão gerar na Amazônia. Acompanhe mais comigo aqui. Aí a localização, né, manganês da Serra do Navio, Amapá. Então aí você vê muito bem interligado ao Porto de Santana, a estrada de ferro do Amapá, que podemos visualizar agora nessa imagem, né, a mina a céu aberto. Lamentavelmente, em nosso país, a maioria dos projetos de mineração foi implantado sem estudo de impacto ambiental, provocando a deteriorização dos ecossistemas atingidos pelos empreendimentos, né? Então é um dos impactos significativos. Aí na imagem, né, Porto de Santana, navio sendo carregado por minério de manganês, sendo levado para os Estados Unidos. Aí você vê um ribeirinho na imagem, né? Um ribeirinho que é típico dessa região, se torna um elemento estranho à paisagem, fruto ao grande empreendimento que se instala, né? Descontextualizando toda a área do qual está inserido. Acompanhe mais comigo aqui, Projeto Jari. O Projeto Jari foi implantado a partir de 1907, espaço aí instalado nas proximidades da foz do rio Amazonas, aí no Laranjal do Jari e Almerim, uma área de 1,6 milhão de hectares, 3 polos agrominerais e agropecuários vão se destacar: celulose, mineração, caulim, pecuária e risicultura. As obras de infraestrutura vão contar com o núcleo de Monte Dourado, é chamada Companital, a mineroduto, a fábrica da Jari Celulose, a Jacel, e a hidrovia do Jari. Iniciado pelo milionário Daniel Ludwig, a endividamento e falência do projeto nos anos 80 e a venda para o grupo KM e depois para o grupo Orsa nos anos 90. Principais impactos: agressão ao ecossistema, devastação, inundação do Vale do Jari, favelização e segregação. Então, como podemos perceber, mais um empreendimento instalado na região aí nos anos 60 agora, para explorar aí recursos naturais, principalmente o caulim e a celulose, para a fabricação do papel, pelo milionário norte-americano Daniel Ludwig. Esse milionário esperava ganhar muito dinheiro vendendo aí a matéria-prima do papel para o mundo, né? Em virtude que a ONU nesse período já discutia a questão do subdesenvolvimento e a educação era um instrumento para combatê-lo. E a educação sem caderno, sem livro, né, não existe. E aí o Ludwig pensava em ser esse fornecedor dessa matéria-prima. No entanto, a crise do petróleo nos anos 70 acabou gerando a falência do projeto e, gradativamente, o projeto entrou em decadência. Mesmo o grupo KM não conseguiu manter por muito tempo. E nos anos 90, o grupo Orsa, né, comprou por R$1 simbolicamente o projeto, herdando uma dívida milionária e desenvolvendo a partir daí o projeto. Então, um projeto que deixou um grande rastro de pobreza, criando inclusive aí favelões que a gente vai ver agora. Acompanha comigo aqui. Aí a localização, né, na fronteira entre o Pará e o Amapá, aí no rio Jari, aí Monte Dourado, do lado do Pará, a fábrica da Jari Celulose, destacando o município aí do Laranjal do Jari. Aí a fábrica sendo instalada, né? E o favelão flutuante do Beiradão do Jari, né? Uma área que foi caracterizada como
uma favela flutuante, uma das maiores do mundo, né? Na época, surgindo depois uma outra, chamada Beiradinho. A luta por direitos sociais, surgiu o movimento pela emancipação, e mais tarde, né, surge o município do Laranjal do Jari, emancipado do município de Mazagão, do estado do Amapá. Então, não esqueça aí, Projeto Jari, localizado na fronteira entre o Pará e o Amapá, Rio Jari, exploração de celulose e caulim principalmente. Projeto que surgiu no final dos anos 60, 1967, pelo milionário americano Daniel Ludwig, né? Gerou uma série de impactos socioambientais na região. E, por último, aí destacando a Zona Franca de Manaus. Acompanhe comigo aqui. Zona Franca de Manaus, desde 1907, cidade de Manaus, Amazônia Ocidental, visava a integração da Amazônia Ocidental à economia nacional. Depois da decadência da borracha, Manaus não conseguiu se reerguer, e a estratégia da Zona Franca estimulava isso, que objetivou a implantação de polos industriais, agropecuários, turísticos, além de uma zona de livre comércio, através de uma política de incentivos fiscais. A justificativa do Estado estava relacionada à posição geográfica de Manaus, né? Sem acesso aí por terra, né? Sem acesso aí às rodovias, então buscava-se aí atrair o grande capital por meio de uma política de incentivos fiscais. O governo militar também temia que alguns países da Pan-Amazônia canalizassem o desenvolvimento e exploração das riquezas para seus territórios. Então, percebe-se muito bem que a Zona Franca é uma estratégia para desenvolver Manaus, né, que não conseguiu se recuperar depois da decadência da economia da borracha. Ao mesmo tempo que garantia aí a presença do Estado brasileiro, o desenvolvimento econômico dessa porção aí da Amazônia Ocidental. Acompanhe mais comigo aqui. No plano social, a migração intensificou. O setor de serviços expandiu-se. Durante o governo Collor, no início dos anos 90, a Zona Franca entra em crise. A elevação dos níveis de qualidade e produtividade da produção industrial são percebidos. Estados Unidos, Argentina, Colômbia, México, Chile, Alemanha, Venezuela, Peru, Finlândia e Panamá foram os destinos das exportações. As principais marcas que estão no polo, a Nokia, a Moto Honda, a Recofarma, a Samsung, Gillette, a Siemens, Philips, Panasonic, Thomson, Yamaha, Kodak, CCL, G, Brastemp, Xerox, Sony, Bic e Canon. Percebe-se muito bem aí que o polo industrial de Manaus vai resgatar o crescimento econômico de Manaus, capital do Amazonas, por meio da instalação aí de polos de desenvolvimento, principalmente o polo industrial, o PIM, mas também um polo aí de turismo, um polo de comércio, a Zona Franca, né? E um polo agropecuário. Então Manaus consegue aí se reerguer. Acompanhe mais comigo. Aí a localização de Manaus, na Amazônia Ocidental, né? Manaus, uma metrópole da região, juntamente com Belém. Então hoje nós falamos dos primeiros grandes projetos. Entendemos o que são os grandes projetos, grandes empreendimentos que se instalaram na Amazônia, principalmente a partir dos anos 50 e 60, buscando a exploração dos recursos naturais da região e atraindo empresas para a mesma, através de uma política de incentivos fiscais, por meio da Sudança, o Frama, né? E também uma política de distribuição de terras, por meio do INCRA. Esses projetos aí vão estimular a migração ainda mais para a região e causando uma série de impactos socioambientais. Então, se você gostou dessa aula, não esquece de dar o like, de compartilhar, de tirar suas dúvidas no comentário e continuar nessa preparação rumo à tua vitória com a gente. Até a próxima. Fala Concurseiro, hoje tenho mais uma dica para você. História e Geografia saíram, agora é atualidade. Matemática também saiu, agora é raciocínio lógico. Então, continue compartilhando e assistindo nosso canal. Faça como eu, vai e vence!